Oi. Lá. Espera a pessoa voltar aí. Aí, aproveitando o tempo, o professor, tu já viu aquele NanoKid? Alguma coisa assim? Já. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. O NanoKid foi uma questão, né? Caiu numa questão do Enem, né? Não sei se Eu você vi, eu sabe. fiz. Você Eu fez? acertei a questão. Aham. Não o Enem, mas eu fiz a questão depois. Ah, tá. Porque, pô, eu falo assim, quantos anos você tem, né? Que caiu em 2012, 13, não lembro. Eu fiz essa questão, cara. Eu fiz como estudante mesmo, assim, lá do ensino médio, eu fiz essa questão. E na época Caraca, eu tava fazendo Enem como treineiro, eu não sabia química orgânica ainda. meu Deus. Às vezes eu até esqueço que você é novinho. Pois é, gente, O fiz Enem, NanoKid cara. ele é mó legalzinho, o NanoKid, velho. Eu olhei pra aquilo dali e falei, caraca, Não, não é é possível. maneiro. E são assim, são estruturas que eles fazem justamente para popularizar, né, a questão do ensino de química e tal, fazer estruturas bonitinhas, bonequinhos com Mas, tipo, cabeça, Oi, braço. de aquilo, novo. aquilo existe mesmo? Cara, acho que a maioria não, velho. Acho que a maioria não. E se existir, não Caraca. deve ter aplicação nenhuma. Ah, ah, poxa. Mas é maneirinho. Chato, mas legal. Aham. Mas a questão essa questão foi muito maneira. Eu entrei na faculdade em 2015, então eu fiz o Enem para valer em 2014, né? Foi ontem, praticamente. Meu Deus. Mas é isso aí. Caraca. Pera aí, ó, Tu tem, fala aí. tu tem quantos anos? Foi mal. Tem 22. Caraca. Caraca. Ah, beleza, pode continuar. Foi mal. Não, tranquilo. Tô esperando o pessoal chegar ainda. Tem 6 só. Ó, já avisando Ok. para todo mundo aí que eu vou sempre, né, a partir de agora dar aula assim. Então, como o Zoom corta a gente sai, mas volta, tá? Mas volta, entendeu? Essa parte, grifa aí. Só para tranquilo. Tá. Eu acho que já deu tempo para quem queria voltar, né? Tipo assim, não sei. Vou esperar mais um minutinho só para dizerem que eu sou mal. Vamos lá então. Continuando o que eu estava dizendo, falando sobre essa questão da hibridização e da representação das ligações e do ângulo, né? Bom, então aqui a gente vai ter uma estrutura que é tetraédrica, né? Não sei se vocês lembram dessa parte de geometria, mas o carbono aqui ele vai ser tetraédrico quando ele fizer 4 ligações simples. Quando ele fizer uma dupla e 2 simples, ele vai ser trigonal plano. Tá? Essa vai ser a geometria ao redor desse átomo de carbono. Eita ferro, deu ruim aqui. Trigonal, tá. E aqui, essas duas geometrias aqui de baixo vão ser lineares ao redor do átomo de carbono. Mas o que dá para falar? Uma dica em relação à hibridização, que eu já ensinei para alguns de vocês em outros momentos, mas eu vou falar de novo. Isso aqui é um macete, né? Se eu tiver um carbono fazendo 4 ligações simples, macetinho da mão, assim, ó, sempre 4 dedos. Se ele estiver fazendo 4 ligações simples, a hibridização vai ser sp3, porque você tem 3 espaços entre os dedos. Ó, 3 espaços. Tá vendo aqui? 3 espaços entre os dedos. 4 ligações simples, sp3. Agora, se ele faz uma dupla, olha só isso aqui, ó. Se tu não consegue juntar o dedo, deu ruim, tu vai errar na prova. Mas se tu conseguir, ele faz uma dupla e 2 simples, a hibridização é sp2. Você tem 2 espaços entre os dedos. Se ele fizer 2 duplas, olha só, 2 duplas, só tem um espaço, vai ser SP. Uma tripla e uma simples vai ser SP também. Sacaram o macetezinho? Legal, nem que é mesmo. Ó, 4 ligações simples. 4 ligações simples. Você tem 3 espaços entre os dedos, tá vendo? Você faz assim na mão. Quantas ligações simples o seu átomo de carbono está fazendo? Para você descobrir a hibridização. Tem 4 ligações simples, você tem 3 espaços entre os dedos, então vai ser sp3. Se você tem uma dupla, aí tu junta os dedos, uma dupla e 2 simples.
você tem 2 espaços entre os dedos. Então, é sp2. Tá? Essa é só uma dica para você tentar lembrar a hibridização. Uma dupla e 2 simples, 2 espaços entre os dedos, é sp2. Se eu tiver 2 duplas, aí eu junto 2 dedos aqui, ó, e aqui também, eu tenho apenas um espaço entre os dedos, vai ser sp. Se eu tiver uma tripla e uma simples, vai ser sp também, porque eu só tenho um espaço. Para algumas pessoas isso ajuda a lembrar, tal. Se você não quiser lembrar dessa forma, também tá tranquilo. É só uma dica, tá? Para quem achar que isso pode ser um recurso interessante para vocês memorizarem a hibridização. Beleza? Mas nessa parte aqui foi, então, até agora? Aham, foi. Beleza, então a gente vai classificar as cadeias carbônicas de diversas formas. Dentre elas, a gente vai ter o tipo de cadeia aberta ou fechada, tá? Uma classificação que a gente usa, que vai ser aqui acíclica ou cíclica também, são sinônimos, né? Acíclica é sinônimo de aberta e cíclica é sinônimo de fechada. Aqui a gente tem exemplos de cadeias abertas, tá? E aqui exemplos de cadeias fechadas. Parecem até polígonos, mas são compostos orgânicos. Tem aqui benzeno, ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano. Tá? Algumas substâncias que são de cadeia fechada. A cadeia fechada você tem um anel, né? Você vai ter a cadeia fechando em si mesmo. É tranquilo de visualizar. A cadeia aberta não fecha. Só dei um exemplo uma vez que eu vi. Se você conseguir pegar o lápis e partir de um carbono e chegar nele mesmo, percorrendo toda a cadeia, significa que ela é fechada. Seria alguma coisa do tipo, eu vou partir desse carbono aqui. Se eu conseguir chegar nele de novo, sem sair da cadeia, a cadeia é fechada. Seria tipo isso aqui. Né? Cheguei nele de novo. Agora, se eu fizesse na cadeia aberta, eu não consigo. Né? Tipo assim, para eu chegar nele de novo, eu teria que voltar pelo mesmo caminho. Tá vendo? O que não é válido. Seria só você dando uma volta. Isso aí é bobeira. Acho que, na minha opinião, é fácil de você visualizar quando a cadeia é aberta ou fechada. Ela pode ser normal ou ramificada. Normal é quando você tem uma classificação que é a mais rigorosa, que é o seguinte. Na cadeia normal, todos os carbonos eles vão ser primários ou secundários. E na cadeia ramificada, você vai ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Tá? Então, olha só. Olha esse carbono aqui. É o quê? Primário, secundário, terciário e quaternário. Qual carbono? Esse aqui. O que tá vermelhinho? É. Primário. Primário. Esse aqui é primário. Esse aqui. Secundário. Secundário. Esse. Secundário também. E esse aqui. Primário. E essa cadeia aqui. Primário. Primário. Aqui. Terciário. Terciário. Essa daqui. Primário. Que isso? Primário também. Tá com um chiado alguém aí. É o meu? Não, beleza. Que é a Elisa. Ó, o fone aí, rapaziada. Bom, vamos lá. Vocês perceberam então que quando eu tenho um carbono terciário ou então pode acontecer um carbono quaternário, a gente vai ter uma cadeia ramificada. Uma lógica que eu geralmente penso assim de maneira simplificada é pensar se tem 2 pontas ou mais. Se a cadeia só tem 2 pontas, tipo assim, essa aqui tem uma ponta aqui e uma ponta aqui. É normal. Se ela tiver mais de 2 pontas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, é ramificada. Só atenção para o seguinte, ramificação é grupo de átomos que tem carbono, tá? Quando a gente vê funções orgânicas, por exemplo, tiver um OH para fora ali, isso não é ramificação, tá bom, galera? Ramificação é só grupos de átomos de carbono para fora. Então, aí essa questão de você ver se é primário, secundário, terciário, quaternário, é a forma mais formal de você saber se a cadeia ela é normal ou ramificada. A gente vai ter também cadeias saturadas ou insaturadas, que aqui, cara, o termo saturação, eu não sei se vocês já viram de onde vem. Vocês sabem o que significa ser saturado ou insaturado? Sim. O que é? O saturado vai ter o máximo de número de hidrogênios possíveis. Perfeito, exatamente isso. E aí, por exemplo, se tem um número máximo de hidrogênios possíveis,
Isso implica necessariamente que eu só vou ter ligações simples. Então, olha só, essa cadeia aqui, ela é saturada, tá? Porque eu tenho o número máximo de hidrogênios possíveis. Se a gente for contar, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela tem 10 hidrogênios. Tá? Então, ó, tem 10 hidrogênios aqui. Se a gente for contar a do lado, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui tem uma ligação, 2, 3. Se esse carbono aqui já está fazendo 3 ligações, ele só precisa de um hidrogênio. Então, um hidrogênio aqui. Esse carbono aqui está fazendo uma dupla, então faltam 2 ligações, ele vai ter 2 hidrogênios. Tá? Se alguém tiver perdido nessa parte, não lembrar bem, pode falar, tá, galera? Eu estou considerando isso aqui passando assim mais rápido, porque eu sei que é revisional. Mas a gente está sujeito a esquecer, tá bom? Então, aqui eu teria 3, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Tá vendo? Tem menos hidrogênios. Se tem menos hidrogênios, essa cadeia ela vai ser insaturada. Tá? E ela vai ser insaturada. A prova disso visual é porque existe uma ligação múltipla aqui. Tem uma dupla. Nessa cadeia, a mesma coisa. Tem uma tripla aqui, ela vai ser insaturada. Se você for contar o número de hidrogênios, vai dar 6. Tá? Uma pergunta para vocês. Quantos carbonos tem aqui? Dois? Não. Peraí. Eu não tô entendendo o que é isso. Aonde? 3, Aqui, ó. 3, 3. Aqui, ó. Isso aqui é o que está ali embaixo ali. Isso aqui tem 4. 6. Ah, não sei. 4? Que? Eu sei, isso aqui pega todo mundo. Aqui tem um carbono, todo mundo acho que sabe disso. Aqui tem outro carbono. Só que aqui tem um e aqui do ladinho tem um. A ligação tripla está acontecendo entre esse carbono que está aqui e esse carbono que está aqui. Tá? Pois é, isso aí é chocante. Porque senão eu te pergunto, se tivesse 2 carbonos, a representação correta seria só isso aqui, ó. Seria um etino, não é? Não é isso que seria? Uhum. Isso aqui vai ser um butino, um but2ino, tá? Por que isso? A tripla está aqui no meio. Aí você pergunta, por que é uma linha só? Essa representação é a correta porque... Lembra que eu falei nos slides anteriores aqui, ó? Que quando eu tenho uma ligação tripla, a geometria é linear, tá ali. Ao redor desses átomos de carbono, a geometria tem que ser linear. Se eu tivesse uma cadeia com 5 carbonos, por exemplo, eu teria que fazer isso aqui, ó. Isso aqui essa é a representação mais correta dessa cadeia com 5 carbonos e uma ligação tripla. Tá? Ela tem um carbono aqui, 2, 3, 4, 5. Visualizaram? Em volta dos carbonos que participam da tripla, a geometria é linear. A gente vê coisas assim acontecendo. Tá? Não estou dizendo que não exista, não. A gente vê. Só que se a gente for pensar nisso aqui em termos de geometria, está errado. Só que essa representação é comum, só que vocês têm que entender que essa forma aqui seria a que está mais relacionada com a geometria real da substância. Então, caso vocês venham a olhar esse tipo de estrutura, saibam que tem carbono aqui na reta. Tá? No começo e no final da tripla tem carbono. Inclusive, a estrutura que o Carlos falou do nanokid tem uma ligação que está assim. Tem uma reta assim. Tá? Dessa mesma maneira, do nanokid. Se vocês quiserem pesquisar depois, tem uma ligação assim na estrutura do bonequinho lá, que eu não lembro qual que é. Mas vocês vão ver uma coisa parecida com isso. Tá? E ela é linear. No braço. Acho que é no braço, uma parada assim, na perna, sei lá. Ela é linear porque o carbono está fazendo uma ligação tripla. Tá? Bom, continuando a classificação das cadeias, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Tá? A cadeia homogênea é aquela que não tem nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, olha só, essa cadeia aqui é homogênea, porque entre átomos de carbono eu não vejo ninguém diferente. Então, aqui eu tenho um oxigênio, beleza, mas ele está entre um carbono e um hidrogênio. Se ele estivesse entre 2 carbonos, como que acontece aqui, ó, a gente diz que a cadeia é heterogênea. Essa cadeia é heterogênea.
por conta da presença do que a gente chama de heteroátomo. Esse oxigênio é um heteroátomo que está entre dois átomos de carbono na cadeia. Então, ela é heterogênica. Tá? Então, isso tudo só definição. Aí, essa definição é um pouco mais específica, mas é importante também. Cadeia aromática ou alifática. Aromática é tudo que tem anel benzênico. Alguém não lembra o que é anel benzênico? É a hora de falar agora. O anel benzênico, só para mesmo que ninguém queira falar, ele vai ser uma estrutura sempre contendo 6 carbonos, cíclica, em que a gente vai ter 3 ligações duplas. O pessoal gosta de falar que são 3 duplas alternadas, mas eu, como um químico que obedece à química que existe de fato, e não só aquela que é para simplificação da nossa vida o tempo todo, né? Eu simplifico as vidas às vezes também, né? Mas aqui falar que essas duplas são alternadas está errado, tá, galera? Na verdade, essas duplas, como eu posso dizer, elas não estão se alternando. Elas, na verdade, correspondem a um sistema em que elas estão deslocalizadas sobre todo o anel. Por isso que a gente representa pela bolinha. Então, é como se as 3 duplas elas estivessem sobre todos os carbonos ao mesmo tempo, com igual probabilidade. Mas, para a gente entrar nesse mérito, ficaria mais confuso. Aí, geralmente, o professor fala, não, as duplas estão alternadas. Mais ou menos. A representação mais fidedigna é essa daqui. Mas, então, se eu tenho 6 carbonos, 6 duplas, eu tenho o que a gente chama de anel benzênico, né? Um anel, um ciclo com 6 carbonos e 3 duplas. Nesse caso, eu classifico esse tipo de cadeia como aromática. As cadeias que não têm esse tipo de anel, elas vão ser alifáticas. Aqui tem 2 exemplos de cadeias alifáticas. O exemplo de cadeia alicíclica, ele se encontra dentro da classificação de alifática. Uma cadeia alicíclica é uma cadeia, uma cadeia que seja alifática, cíclica e cíclica. Essa daqui. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é uma cadeia alifática, porque não tem anel aromático. Ela é cíclica, então ela é alicíclica. É uma nomenclatura muito específica, sabe? Isso aqui é meio chato, meio confuso às vezes, tem muito nome. Diga. Você pode repetir que, tipo, tá piscando, tipo, festa, assim, no computador? Eu tô ficando louco, não tô conseguindo entender nada. Mas, isso é só o seu ou tá todo mundo assim? Aqui tá de boa. Mas tá piscando, tá falando preto... Preto... Não, mas agora tá mais de boa, eu só repetir mesmo. Tá, beleza. Então, a cadeia aromática vai ser aquela que inclui o anel benzênico, né, que são esses 6 carbonos ligados formando um ciclo, contendo 3 ligações duplas. Né? Na representação, essas duplas estão alternadas, mas, como eu disse, a forma mais correta é essa daqui, né? Representando com a bolinha no meio. Se escrever assim não é nenhum crime não, tá, galera? A gente aceita. Mas a realidade está mais próxima de uma deslocalização dessas ligações duplas sobre todos os carbonos. Essa cadeia é aromática, né? Porque quando tem um anel benzênico formando, tem um anel aromático, a gente chama de aromática. Cadeias que não tenham esse grupo, a gente vai chamar de alifáticas. Aqui eu tenho um exemplo, não tem o anel benzênico. Aqui também outro exemplo, não tem o anel benzênico. Tá? Aí, alifáticas, então a gente pode ter o caso especial da cadeia alicíclica, que seria uma cadeia de alifática, de alifática, cíclica. Então, se a cadeia é cíclica e é alifática, a gente pode chamá-la de alicíclica. Aqui é um exemplo. A cadeia aqui que é cíclica e ela é alifática porque ela não contém o anel benzênico. Então, ela é alicíclica. Tá bom, galera? Isso aí é mó decoreba, né? Mas vamos lá. Alguém apagou alguma coisa aí na tela? Não sei se vocês estão vendo, mas está meio apagado aqui. Tudo bem. Vamos lá. Na parte de hidrocarbonetos, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje, senão vai ser muito assunto num dia só. Eu vou deixar a parte de hidrocarbonetos para depois, para semana que vem. E eu vou encerrar aqui, mas eu vou fazer a chamada, tá bom? Para a gente poder finalizar. A Maria Luísa falou que ela teve que sair, mas que ela tá exigindo a presença dela. Caraca, é assim mesmo, né? É.
Ela avisou lá no grupo, lá pediu pra falar pra tu. Ah, peraí. Já faço chamada daqui a pouco. Quem foi que faltou, então? Maria Luísa tá aí, né? Eu acho que o Klinger não apareceu, Klinger. Você tá aí? Não, Cleanger nem a Ana. Rafael. A Ana não, porra. Nem a Cleanger nem o Rafael. Só vejo 7 aqui. 6 aqui agora. No Alejandro primeiro. também não. Quem não? Não, mas o Ali Alejandro. tava no primeiro horário. Eu vi o Alê Ah, também. tá. Maeva. A Maeva. Falou Maeva. Maeva. A Ana falou Maeva. Eu tô te olhando, Ana. Pode ficar tranquila. Faço leitura labial. Ela tá tão bonita hoje. Hoje, nossa. Ela Não, tá ela é bonita linda todo sempre. dia, mas hoje ela tá diferente. Tão bonita e Ah. diferente. Tá muito linda. Você saiu bem. Quanto amor. Acho que eu sou uma pessoa ruim. Que isso, gente. Ó, mas é basicamente isso aí, tá, galera? Se tiverem qualquer dúvida, só falar. Eu passei uma lista de exercícios legalzinha lá no pra vocês fazerem no Google Formulário. Assim, questão do Google Formulário. Não quer dizer que se você fizer, deixar de fazer um formulário, você vai perder ponto de participação, entendeu? Não estou dizendo isso não, em nenhum momento. Isso é questão para casa, é exercício para casa. Mas eu acredito que, como vocês estão no terceiro ano, a maioria está pensando em vestibular, em Enem e tal, quando eu seleciono essas questões é porque eu vejo que isso é importante para vocês fazerem, entendeu? Então tentem dar uma atenção para essas questões, tentem realizar. Lógico, se vocês não fizerem nada, se fizerem um formulário, eu vou tirar pontos de participação, mas, tipo, não é que seja imprescindível que vocês façam. Ou então você pode pegar e fazer, e tem 8 questões, tu conseguiu fazer 5, não tá conseguindo fazer as outras 3, bota um ponto em cada uma delas e envia, entendeu? Vê o feedback depois, mas tenta, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Tentem fazer semanalmente as questões, e é basicamente isso, galera. Algum comentário, alguma coisa que vocês queiram dizer? Então, eu tinha uma dúvida. Pode falar, se tiver. Ah, tá, ok. Então, eu tinha não exatamente dúvida, né? Mas uma questão quanto ao Enem, tipo, igual aquela questão do nanokid de química orgânica. Como é que geralmente, tipo, cai química orgânica mais ou menos no Enem, você sabe? Se é, tipo, mais pra nomenclatura, a parte das ligações ou de gênero? Sim, varia bastante. Geralmente, na parte do Enem, ou a questão é sobre nomenclatura especificamente, ou ela depende de nomenclatura para você entender. Então, nomenclatura é fundamental. Isso é fundamental. Você tem que saber, tem que estar bem em nomenclatura para você estar seguro nas questões de orgânico. Além de nomenclatura, isomeria cai, geralmente, e eles gostam muito também de reações orgânicas. Mas na parte de reações, eles gostam de cobrar bem fundo. Geralmente, quando caem em reações orgânicas, costumam ser as questões mais difíceis da prova, de química como um todo, sabe? Porque eles cobram bem a fundo. Se você chegar ao ponto de estar... Eu falo com a galera, se você souber termoquímica, estequiometria e reações orgânicas, você tem tudo para tirar, você arregaçar. E eletroquímica também, né? Eletroquímica também. Não pode esquecer, eletroquímica também. Esses 4 temas aí, cara, são os mais, digamos assim, difíceis para a maioria, na concepção da maioria, e que caem muito, entendeu? Por exemplo, cinética química pode ser difícil, né? Dependendo da abordagem que você faz. Mas no Enem não costuma cair cálculo de cinética química. É muito difícil. Eu posso queimar minha língua e esse ano cair, entendeu? Não estou dizendo que não vai cair. Mas nunca caiu, cara, cálculo de cinética química. Geralmente é só coisa mais conceitual, catalisador e tal. Então, para que eu vou me matar a estudar cinética química, entendeu? Eu acho que a gente tem que se basear no que veio antes. Então, realmente, a eletroquímica, que você citou, termoquímica, parte de orgânica, eu falei reações, mas a parte de reações depende de tudo que vem antes. Então, é por isso que eu falo que se você está sabendo reações, você está sabendo nomenclatura, está sabendo isomeria e tudo mais. E também a parte de estequiometria, que é importante também. Mas é basicamente isso. Mas, João, você quer falar alguma coisa? João já não está mais entre nós. Esqueci o seu ali. Ele deve estar comendo só carne. Claro.
Porra, quase que eu deixei a parada cair aqui. Tá gravando ainda? Tá. Tá, claro. Ah. Fala. Não, quando parar de gravar eu falo. Ah, mas você vai parar quando acabar a reunião. Não, peraí. Ah, triste, depois eu falo então. Não. Assim, dá pra parar agora, mas... Tá. Ou Agora a gente já era dá mesmo. tchau, você para de gravar e aí ele fala. Eu só fico pensando na coordenação vendo isso, né? Eu dando tchau pra vocês depois de ter falado que dá pra parar de gravar.